Fala também de um jogador extremamente promissor no Palmeiras e que tem causado excelente expectativa. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem jogador muito talentoso promovido ao time principal e podendo ganhar alguns minutos na Libertadores da América. E eu me refiro a Koné, zagueiro da Costa do Marfim, descoberto na temporada retrasada por João Paulo Sampaio e seus olheiros. Ele fez parte de um programa na Costa do Marfim e passou a fazer testes esporádicos, periódicos, no Palmeiras. O Palmeiras não tinha a possibilidade de contratá-lo, mas de tempos em tempos o trazia para fazer um período de experiência. Até que na temporada passada houve a mudança em definitivo do Koné. Foi nessa temporada de 2026 que ele passou a atuar com mais frequência no time sub-20 e deixou excelente impressão. São 14 partidas como titular absoluto e um gol marcado. 1,93 m de altura, muita qualidade com a bola nos pés e velocidade incrível para um zagueiro desse porte. E aqui vem a melhor notícia de todas: o Koné foi promovido pelo Abel Ferreira para treinar entre os titulares, ou melhor, para treinar no time principal ao longo dessa semana. E ele deve ganhar o espaço no banco de reserva. Vale a lembrança de que Bruno Fux e Benedetti estão no departamento médico, o Bruno com lesão na coxa, o Benedetti com problema no tornozelo. Diante desse cenário, o Koné vira a primeira opção no banco de reservas para a dupla de zaga titular formada por Gustavo Gomes e Murilo. Você já tem referências? Já conseguiu ver o Koné jogar? O que você pensa sobre ele? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E aí o Maximiliano completa: o Flamengo está tentando contratar o Danilo. O Danilo é responsável por uma das grandes notícias da terça-feira. O Botafogo anunciou ao longo do dia que Danilo está afastado. Ele vai treinar, ele não vai mais jogar pelo Botafogo até a pausa para a Copa do Mundo. E a justificativa é de que o Botafogo ficou muito incomodado com a decisão do Danilo de, durante a concentração para o jogo contra o Corinthians, pedir para não ser utilizado, tá? Danilo, vocês sabem, acabou não sendo cortado da lista de relacionados para a partida do último domingo, vitória por 3-1 do Botafogo. O que isso significa para o mercado nacional? Segue absolutamente na mesma, tá? Por que o Danilo não completou o 13º jogo no Brasileiro, que o impediria de atuar por um rival? Ele não fez isso para que pudesse ter condição de, se uma negociação com a Europa não der certo, ele ainda ter a oportunidade de atuar no futebol brasileiro. Nicola, é verdade que o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros pelo Danilo? Vi publicações nesse sentido ao longo da terça-feira. Informação que eu tenho que vem do Palmeiras é de que não confere. O Palmeiras tem interesse em contratá-lo. O Palmeiras já havia tentado fechar com o Danilo em outras duas oportunidades nesse ano, mas não está disposto a pagar 34 milhões de euros. E eu vou acrescentar com uma informação que eu ouvi de um dos representantes do Danilo. Não é negócio para o Danilo fechar qualquer operação de compra agora. Porque imagina se o Danilo, convocado para a Copa do Mundo, possa se valorizar. E se valorizando, o Danilo vai ter a oportunidade de valer mais do que a atual cifra do momento. Beleza? Fala do Barbosa, Eagle e Palmeiras. O Barbosa será jogador do Palmeiras. A despedida no Newton Santos aconteceu no último domingo, depois da vitória do Botafogo por 3-1 contra o Corinthians. Barbosa deu declarações importantes, afirmando que não tinha intenção de sair do Botafogo antes da pausa para a Copa do Mundo. Tá? Não, perdão. Antes do fim do contrato, o vínculo dele se encerra em dezembro. Ele queria cumprir o contrato para sair livre. É muito melhor para o jogador ter a oportunidade de sair livre, porque você saindo livre, você passa a ser dono dos seus direitos econômicos. Então, por exemplo, o Palmeiras está pagando ao Botafogo 20 milhões de reais para comprar o Danilo, para comprar o Barbosa. Se o Barbosa não assina esse acordo com o Palmeiras e espera pelo fim do ano, em vez de o Botafogo pegar 20 milhões de reais, é o Barbosa quem vai pedir os 20 milhões. Se o Palmeiras ou outro clube pagariam para ele, esse é um outro ponto, mas certamente haveria essa cobrança, tá? Então dá para cravar que Barbosa será jogador do Palmeiras após a volta da Copa do Mundo. Boa noite, Nicola. Danilo, Vitinho, Alex Telles e Montoro podem pintar no Palmeiras, e o Nino Melo mesmo. Começar falando sobre o Nino, vai? O Palmeiras tinha um acordo com o Nino desde janeiro, mas
o Zenit sempre colocando empecilhos e dificuldades, né? O Zenit chega a dizer que se fosse campeão, toparia negociar na metade do ano por 15 milhões de euros. E o Zenit confirmou nesse final de semana o título do campeonato russo, né? O Zenit conseguiu bater o Krasnodar, era confronto super equilibrado. Pois bem, com a contratação do Barbosa, o Palmeiras tem dado sinais de que não pretende avançar no Nino, mas pode ser uma estratégia do Palmeiras para fazer com que o Zenit deixe de fazer tantas exigências. O time russo é dos mais difíceis de negociar, tá bom? Deixa eu pegar mais um superchat. Chegou o superchat e a gente para o que está fazendo para contar. Nicola Barbosa melou. Deixa eu ver se saiu alguma atualização sobre o tema, porque o próprio Barbosa chegou a anunciar sua despedida do Botafogo. Ele falou que cumpriria os últimos jogos de Sul-Americana, nem pode mais jogar brasileiro, e que já tinha tudo certo com o Palmeiras, né? Mas só se saiu alguma atualização de agora, só pode ser relacionada à justiça, né? Vamos lá, deixa eu ver o que está sendo publicado. Igor acusa falta de transparência do Botafogo e não dá aval para a venda de Barbosa ao Palmeiras. Apesar do contrato de venda já estar assinado e da primeira parcela já ter sido paga, o grupo acusou a SAF Alvinegra de falta de transparência ao não apresentar elementos suficientes para demonstrar o valor de 18 milhões, para demonstrar que o valor de 18 milhões reflete o valor de mercado do atleta. Só quero acrescentar um ponto. O Barbosa já fez exames médicos. O Palmeiras já pagou a primeira parcela. A chance de o negócio cair me parece irreal. Por mais que a Eagle faça barulho, hoje a Eagle tem nenhum poder em relação à SAF do Botafogo. É de se imaginar que os caras protestem, que os caras reclamem, mas não dá para imaginar que isso possa inviabilizar o acordo, tá? Importante, Barbosa já fez exames médicos, já assinou contrato com o Palmeiras, embora ainda faça mais 1 ou 2 jogos pelo Botafogo de Sul-Americana, e o Palmeiras já pagou a primeira parcela da compra do jogador numa operação de 20 milhões de reais. Esse valor inclui também comissão. São 18 milhões para o Botafogo e outros 2 milhões de comissão para os seus representantes, o que equivale a 10%, algo de praxe no mundo do futebol. O Valtinho Otto, salve Nicola, Barbosa pode melar no Verdão? Estava respondendo exatamente sobre essa. Deixa eu até chamar uma pessoa do Palmeiras, que aí a gente pega também um termômetro do que está pensando o Palmeiras a respeito. Boa noite, quase que eu falei o nome da pessoa. Tudo em ordem por aí. Viu essa info de que a Eagle está tentando melar a compra do Barbosa? Corre algum risco? Vamos ver o que a gente... Joaquim tem proposta de clube brasileiro? Estou conversando aqui também com o empresário do Joaquim, o zagueiro que atua lá no Tigres do México, tá? E Vitinho, lateral direito do Botafogo, pode deixar o clube de graça. É que, segundo informações que vêm do Rio, o Botafogo está devendo salários ao Vitinho. Dessa maneira, ele poderia acionar a justiça e pedir a rescisão unilateral do contrato. A informação é da ESPN. Importante contar ainda que Cruzeiro e Palmeiras já teriam assinado com a intenção de fechar com o jogador que é muito bom lateral, um dos principais da posição no futebol brasileiro. Vale a lembrança de que o Vitinho havia sido contratado do Burnley em 2024 por 8 milhões de euros, temporada atual de 26 jogos e 3 assistências. Ainda que ele consiga a rescisão na justiça, pelo fato de já ter disputado 14 partidas no Brasileirão, não poderia defender um rival na primeira divisão. Ainda assim, Cruzeiro e Palmeiras teriam a oportunidade de contar com o Vitinho em outros campeonatos e de forma integral a partir do próximo ano. Ainda de acordo com a ESPN, além de Palmeiras e Cruzeiro, clubes da Alemanha são outros interessados no atleta. E o desmanche no Botafogo vai ganhando cada vez mais conforto, vai ganhando mais contornos de dramaticidade, mas além de tudo de definição, né? Clube que já havia perdido na temporada passada vários dos titulares do time campeão de 2024, nessa temporada o Marlon Freitas foi embora, o Barbosa tá de saída, o Danilo parece ser questão de tempo, até o Montoro deve deixar o clube, o Botafogo busca interessados em Matheus Martins, e aos pouquinhos todos os jogadores que fizeram sucesso com a camisa do time de General Severiano estão deixando o fogão.
Fala família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do Palmeiras nesta quarta-feira, agitada, muito agitada mesmo para você que gosta do nosso conteúdo. Já peço desde já seu like, a sua inscrição no nosso canal para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente vai seguindo por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado nosso vídeo até o final. Um grande abraço para você nesse dia 20 aqui, dia 20 de maio, né? Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!